proféticos, com uma reflexão e uma aplicação muito profunda. A Ediane, ela já mescla os dois, e eu tenho a habilidade de fazer reflexões em cima de temas e de tirar ali para a minha vida, e a partir disso eu gosto de compartilhar essas experiências. Então, nós vamos fechar os nossos olhos neste momento, porque eu sempre fico muito nervosa quando o assunto é a palavra de Deus, porque nós não somos dignos, mas Deus nos capacita de tal forma que Ele sabe o porquê que nós precisamos estar dispostos para compartilhar a mensagem dEle com outras pessoas. Vamos fazer uma oração? Fechemos os nossos olhos. Deus, ó Pai, neste momento nós já te louvamos com uma alegria tão grande em nosso coração, Senhor. Apesar de todas as nossas lutas, nós reconhecemos que o Senhor é o único Deus que é digno e merecedor de louvor. Isso traz alegria ao nosso coração, porque sabemos que o Senhor recebe e ao mesmo tempo está com os teus olhos de todas as pessoas que estão aqui agora, nesse momento. Ó Deus, nos entregue agora de uma forma total, Senhor, para o teu Espírito, para que ele se posse de nós de uma forma tão maravilhosa, que tanto eu, no falar, quanto os meus irmãos no ouvir, nós possamos estar numa sintonia tão plena, meu Deus, de compreensão, de interpretação, para que assim, Senhor, todas as palavras que forem ditas aqui saiam da minha boca, Senhor, sim, mais inspiradas, iluminadas pelo teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, é que nós te pedimos. Amém. 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 Vamos lá. Irmãos, Enoque e o remanescente fiel, andando com Deus nos últimos dias. Eu achei essa mensagem tocante. Eu falei com Deus ontem, Senhor, o teu Espírito me impressionou de tal forma com essa mensagem que eu preciso ser como Enoque. Me ajuda, Senhor, a ser como Enoque. Ajude os teus filhos que estão buscando essa comunhão, esse andar contigo, a ser como Enoque. E daí eu disse, não, vou fazer essa mensagem. E a gente tem aí, né, o costume de, quando nós nos identificamos com uma mensagem, a gente já prepara os slides rapidamente para ficar guardadinho ali, né, para aproveitar em um momento e houve essa oportunidade. Vamos lá, amiga, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Gênesis 5, dos versículos 21. Eu coloquei aqui, mas é bom a gente também ler na palavra do Senhor. Com licença, eu não entendi o versículo, o capítulo, por favor. Gênesis 5, Gênesis 5, versículo 21 a 24. Amiga, consegue passar aí, Ediane? Isso. Olha, esse texto é muito interessante, porque ele é único na Bíblia e ele não tem uma amplitude de explicação. Por isso, a leitura complementar em Patriarcas e Profetas, no capítulo 6, para nós toda a compreensão do que esses versos significam para nós. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que a Metusalém viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era. Deus o tomou para si. A Bíblia só traz isso, né, sobre a vida de Enoque. A gente vai ver Paulo fazendo uma menção, né, sobre isso. Mas a Bíblia só nos traz essa citação sobre Enoque. Não traz outras características, né? Só diz que Enoque andou com Deus. Diferentemente de Noé, que a Bíblia vai trazer que Noé era um homem justo e íntegro. Né? E em Enoque a gente só tem essa descrição a respeito dele. Isso sempre me inquietava, porque eu queria saber mais sobre Enoque. E eu já havia feito esse estudo, mas a palavra de Deus ela é viva, meus irmãos. A cada
tudo, nós temos uma experiência profunda, porque o Espírito de Deus nos traz uma nova aplicação. Pode passar, amiga. O mundo nos dias de Enoque. Então, diz, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Este é carnal. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era mal continuamente todo o desígnio do seu coração. Essas passagens estão em Gênesis 6, versículos 3 e 5. Irmãos, o tempo de Enoque não era muito diferente do nosso. Corrupção, violência, moralidade sexual, libertinagem, ceticismo, maldade, iniquidade, entre outras situações, eram as que cercavam a experiência de vida de Enoque. No capítulo 6 de Patriarcas e Profetas, vocês vão ver o contexto, né, que é trazido antes de falar de Enoque. É o contexto de Caim, né, aí toda a situação que veio como consequência após o ato de Adão em desobedecer a Deus e o ato de Caim matar Deus. Então, ali o homem se transformou num ser totalmente mal. E essa maldade havia se multiplicado tanto na terra que a Bíblia chega a dizer que Deus se arrependeu de ter criado. Esse arrependimento de Deus foi em relação a ver que o homem não estava mais apto, irmão, a cumprir o seu propósito nessa terra. E Deus, ele não tinha a intenção de maneira alguma do ser humano. Deus colocou aqui que o homem viveria 120 anos, ele determinou esse tempo, para que assim houvesse uma verdadeira conversão, para que as pessoas se sentissem tocadas. Irmãos, quando essas situações, eu vejo para esse momento que eu estou vivendo, e meu Deus do céu, é a mesma coisa. E está se multiplicando da mesma forma como no tempo de Enoque, como foi no tempo de Noé, da mesma forma, irmão. Essa maldade do homem está se multiplicando, que ele vai chegar num momento em que Deus vai repetir. É, chegou o momento de nós aqui eliminarmos tudo aquilo que traz tragédia para este planeta. E não está muito longe, meus irmãos, está muito próximo. Pode passar, Ediane. Irmãos, e a partir daqui nós vamos fazer uma reflexão a respeito de algumas situações. Algumas são bem maiores, outras são bem menores, mas, irmãos, eu não poderia deixar de compartilhar essas situações com vocês, assim como eu não poderia de aplicá-la à minha vida. Alguém está com o microfone ligado? Vamos desligar o microfone. Ok, obrigada. Apesar da iniquidade que prevalecia, olha isso, irmãos, linhagem de homens santos, que elevados e enobrecidos pela comunhão com Deus, viviam como que na companhia do céu. Eram homens de sólido intelecto, de maravilhosas realizações, grande e santa missão. Desenvolveram caráter de justiça, ensinar a lição da piedade, não somente para os homens de seu tempo, mas para gerações futuras. Poucos apenas dos mais preeminentes são mencionados nas Escrituras, mas durante todos os séculos, Deus teve fiéis testemunhas, adoradores dotados de corações sinceros. Oh, coisa maravilhosa. Quando eu vejo este grupo aqui, eu me sinto, né, como uma da linhagem de homens, né? Quando a gente coloca aqui homens, a gente pode generalizar homens e mulheres santos, que elevados e enobrecidos pela comunhão com Deus, irmãos, viviam se estivessem na companhia do céu. Mas bem aqui, irmão, bem aqui foi o que me inquietou. Será que eu estou realmente vivendo como que na companhia do céu, neste planeta, neste contexto que eu estou inserida? Será que eu estou tendo realmente um sólido intelecto, irmãos, a ponto de compreender que todas as coisas que me cercam, aquelas que não me edificam, eu preciso realmente minha vida? Será que eu estou, irmãos,
realmente convicta que eu tenho uma grande e santa missão aqui nesta terra, de não só desenvolver um caráter em mim mesma, como ensinar de piedade. Como é que eu estou deixando essa lição para a minha família, para os meus filhos, para as pessoas que me cercam? Isso me incomodou tanto, irmãos, porque a gente vem de um contexto de crença. Eu vim para a igreja, eu tinha 3 anos de idade, eu saí, eu me revoltei. Não cabe agora contar o meu testemunho, mas assim, a exemplo do irmão Paulo Sérgio, irmão Jonathan, eu sei realmente o que, que eles sentem, qual é a emoção, esse sentimento de dever, esse sentimento de gratidão, de dívida, uma dívida sagrada, uma dívida que a gente quer se entregar todos os dias para Deus, porque a gente sabe o que foi que a gente viveu lá no mundo. E agora, aqui, a gente desenvolver um caráter de justiça, isso só é possível por Jesus Cristo, meus irmãos. E é só Ele que faz tudo isso em nós. Mas nós temos que ter essa compreensão e essa convicção que a gente tem uma missão, que nós somos separados, comuns da linhagem de homens santos, e somos elevados e enobrecidos pela comunhão que nós estamos tendo com Deus. Nesse momento aqui agora, nós estamos tendo essa comunhão com Deus. Então, nós temos aproximadamente umas 30 pessoas nessa sala. Mas há outras pessoas, como a Bíblia, como está aqui escrito, a Bíblia não menciona todos os nomes, né? Mas em todos os tempos, Deus teve fiéis adoradores dotados de corações sinceros. Eu louvo a Deus, porque eu tenho plena certeza, como essa luz está me iluminando, que todas as pessoas que estão aqui nessa sala estão totalmente dotadas de um coração sincero. Deus seja louvado por você estar aqui, minha irmã e meu irmão, neste momento. Deus seja louvado por sua entrega, por sua disposição, irmãos, acordar 5 horas da manhã, a gente acorda 4h30 para ter ali um momento, né? Todos os dias eu acordo esse horário para ter um momento com Deus. Eu tenho certeza que muitos de vocês, tem uma amiga minha, não sei se ela está nessa sala, a Franci, ela voltou para os braços e ela está cheia de ideias, cheia de propósitos, e ela diz assim, é bom aqui, porque eu quero continuar nessa busca às 5 horas da manhã. Que Deus maravilhoso, é Ele que nos faz sermos verdadeiros adoradores. E é que tem que estar em nossa mente todos os dias, porque é por ela que nós temos que viver neste mundo como se nós estivéssemos vivendo, e nós estamos na companhia do céu. O Espírito Santo está todo o tempo conosco. Os anjos do Senhor estão todos conosco. O anjo relator, como foi falado no sábado passado, ele está todo o tempo registrando as nossas ações. É interessante que nós temos certos pudores. Nós, quando estamos em meio de outras pessoas, nós temos certos tipos de comportamento que sozinhos nós não teríamos. Mas nós somos movidos por uma moral, por uma ética, que em determinados ambientes sociais nós nos policiamos. Irmãos, nós temos que ter todos os dias a consciência de que nós nunca estamos sozinhos, seja nos nossos quartos, seja no trabalho, seja sozinho no banheiro, seja em qualquer outra situação, outro ambiente, nós nunca estamos sozinhos. Os olhos do Senhor, como diz o Salmo 32, os olhos do Senhor estão sempre sobre nós. Acompanham por todos os lugares. Precisamos ter essa consciência. Eu preciso ter essa consciência. Pode passar, amiga. Embora esta iniquidade que me cerque, eu preciso ter essa consciência. Vou destacar aqui o verso que nós trouxemos para a reflexão nesta manhã, que diz assim, andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Essa versão traz Matusalém, né? A minha traz Metusalém, mas é a mesma pessoa. Irmãos, Enoque foi uma pessoa que, como eu falei, na Bíblia, nesses 3 versos de Gênesis 5, não tem muitas das características de Enoque,
Mas a irmã iluminada, inspirada por Deus, a irmã Ellen, ela nos traz uma ampliação de todas as características e do caráter de Enoque. Enoque foi um dos da linhagem santa e dos preservadores da verdadeira fé, pais da semente prometida. É pela fé de Enoque que nós também temos o privilégio de sermos participantes dessa linhagem santa. Um dos. Depois do nascimento de seu primeiro filho, a irmã Ellen White vai dizer que Enoque alcançou uma experiência elevada ainda, irmão. Ele foi levado a uma relação mais íntima com Deus. Irmão, eu fiquei tão impressionada aqui porque a Bíblia vai dizer que Enoque teve filhos e filhas. Enoque teve um relacionamento conjugal. Enoque teve um relacionamento de pai. Enoque teve ali uma experiência muito grande. Ou seja, Enoque experimentou as mesmas coisas que talvez eu e você tenhamos experimentado. Talvez aqueles que não tenham filhos, estão casados. Talvez aqueles que não foram pai ainda, mas são filhos, com certeza. Enoque teve muitas experiências parecidas como as nossas. O interessante é que ele não priorizou esposa, não priorizou filho, mas a partir dessa experiência, Enoque alcançou uma experiência ainda mais elevada. Isso é incrível, eu fico impressionada com a mente desse homem. O infinito amor de Deus mediante Cristo tornou-se o assunto de suas meditações dia e noite, meus irmãos. E com todo o fervor de sua alma procurou revelar aquele amor ao povo entre o qual vivia. Isso é incrível, quantos de para pensar, irmãos, eu vejo situações e mais situações, quanto de nós já paramos para pensar sobre o nosso papel, o nosso dever como pai e como mãe. Eu não tenho mais o meu esposo ao meu lado, e eu sei que Deus teve um para isso, mas eu já passei por uma experiência de redenção para o meu filho, ele tem em torno de uns 13 anos, compartilhar aqui rapidamente, e eu era professora dele. E ele achava que, por ser mãe, ele teria alguns privilégios, e eu não podia dar os meus privilégios. Então, eu passei por uma situação e o meu filho não entregou as minhas atividades. Na escola que a gente trabalhava, que ele estudava, havia lá toda uma organização de disciplina. E a filho, irmãos, para a disciplina. Para a sala da disciplina, deu um bloquinho lá de nota para ele, assinei, você vai para a sala da disciplina falar com a orientadora. E ela vai mandar um recado para sua mãe. E ele ficou com o olhinho assim, né? E, enfim, aí no dia terminado, a orientadora veio até sorriu. Aquele, mas ele, seu filho, a professora podia resolver isso aqui? Isso não. Ele é um aluno igual aos outros, tem que começar a justiça ser por ele. E ali eu fui, repreendi, dei uma punição para assim, irmão, e ele chorou, e eu disse, não precisa chorar. Eu já te corrigi, aqui você precisa entender que eu sou tua professora, eu faço isso com todos os alunos que não fazem aqui, você não é diferente. E aí eu peguei e disse assim, olha, mas já resolvemos, você corrigiu o seu erro, dá aqui um abraço, um beijo, você chorou porque você sentiu vergonha, porque você não esperava. Isso é normal, mas eu te amo, estou te corrigindo por isso. E aí ele foi para casa, deu um dinheirinho para ele, só toma um lanche, quando sair, refresca a cabeça, vai para tudo que eu tenho que fazer. E ele foi, irmão. E aí quando chegou de noite, eu fui lavar umas louças, ele veio me ajudar, e ele disse assim, mãe, posso falar uma coisa para a senhora? Você pode, filho. Eu disse, mãe, hoje eu tive uma experiência muito maravilhosa com aquela correção que a senhora fez comigo. Sabe o que eu senti? Eu senti que é assim que Deus trata a gente, mãe, como filho. A gente faz os erros, Deus nos corrige, mas é com amor, né, mãe? A senhora me deu um dinheirinho para eu lanchar, a senhora me abraçou, me beijou, não me bateu. Aquilo me trouxe essa experiência, sabe, irmão? Eu fiquei tão feliz por compartilhar essa experiência com meu filho, porque é isso que Deus faz conosco, e foi isso que eu acredito que Enoque tenha sentido, essa elevada responsabilidade de ser semelhante a Deus, de agir semelhantemente a Deus, procurar revelar esse amor a todas as pessoas com quem a gente convive, inclusive e principalmente com a nossa família.
Muitas vezes a gente está preocupado com o mundo, mas precisamos, principalmente, não estar preocupados com a nossa família. Como nós estamos representando para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos irmãos biológicos, para os pais da gente, como nós estamos representando para as pessoas que convivem com a gente no nosso trabalho, como está sendo a nossa conversação, como está sendo o nosso comportamento, a nossa roupa, a nossa alimentação, o nosso discernimento. Aqui fala que nós tínhamos um intelecto tão elevado, irmãos. Oh, meu Deus, eu preciso desse intelecto para eu perceber aquilo que não vem do Senhor na minha vida. Pode passar, amiga. Aqui fala que o andar de Enoque com Deus, irmão, não foi em arrebatamento de sentidos ou visão, mas em todos, essa palavra pesa tanto, em todos os deveres da vida diária. Não se tornou um eremita, excluindo-se inteiramente do mundo, pois que tinha uma obra a fazer para Deus no mundo, irmãos, na família, em suas relações com os homens, como esposo, como pai, como amigo, como cidadão. Ai, eu sinto até assim, um negócio dentro de mim. Foi ele, servo do Senhor, constante e inabalável. Irmãos, eu estou tão longe de ser como Enoque, eu confesso para vocês, eu estou tão longe. Eu preciso, irmãos, eu preciso perguntar diariamente para Deus, Senhor, o que que me falta? O que que eu preciso? Espírito fale comigo, Senhor, e que eu seja como Enoque a tal ponto de andar contigo, Senhor, todos os dias, em todos os deveres da minha vida, Senhor. E nós, às vezes, eu me vejo passando alguns minutos, às vezes até horas no celular, com coisas que não são edificantes, com coisas que são distrações, que me levam para longe de Deus. Às vezes, por conversações que não tem, que eu tenho a oportunidade de falar de Deus, mas eu não tenho falado. Então, assim, às vezes a gente pode dizer assim, irmã, mas Enoque era um homem que ele tinha uma comunhão extraordinária com Deus. Enoque era um homem igual a nós, irmãos. Enoque era pai, Enoque trabalhava, Enoque era um cidadão, Enoque tinha amigos. A gente não vai ver em nenhum momento aqui Enoque, nessa descrição lá do capítulo 6, a irmã Ellen White vai falar que Enoque era sereno e, ao mesmo tempo, ele era um homem sincero, sério. Essa serenidade dele, e ele não era um homem carnudo, ele não era um homem que se excluía da sociedade, não, mas que ele convivia com as pessoas ali ao seu redor, na sua sociedade, na sua comunidade. Mas nós temos algumas características de Enoque que nós precisamos adotar, irmão. É engraçado que tanto Jesus como Paulo, ele diz assim, olha, sejam meus imitadores. E essas imitações, irmãos, não devem ser somente de ações, deve ser prática de caráter, um exercício de fé diária, uma constante comunhão, uma consciência, irmãos, a gente precisa ter esse intelecto, porque é por meio desse intelecto que nós vamos ter compreensões extraordinárias sobre o nosso dever, sobre a nossa postura como cristãos. É por esse intelecto alimentado pela palavra de Deus que nós vamos ampliar, irmãos, as nossas consciências em relação ao que nós somos nesta terra. Irmãos, nenhum de nós veio obrigado, aceitou Cristo, aceitou o batismo com uma arma sobre nós. Nós somos movidos por Deus a tomar uma atitude que é uma atitude de honra, é uma atitude de retribuição. Essa retribuição nunca chegará a pagar o que Jesus fez por nós, nunca. E é essa consciência de Enoque que nós precisamos ter constantemente, diariamente. Eu acordei, hoje eu vou refletir o caráter de Cristo. Hoje quero comer, quero vestir, quero andar. Hoje eu preciso levar uma lição de piedade, de compaixão para as pessoas que estão no meu serviço. Eu sou professora, eu preciso levar para os meus alunos, eu preciso refletir Cristo nos alunos, eu preciso ajudar essas pessoas a encontrar Cristo em mim. Algumas pessoas eu vi uma mensagem que um irmão dizia assim,
que, irmãos, não olhem para mim, olhem para Cristo. E eu dizia, né, nessa mensagem desse, irmão, nós estamos errados. As pessoas têm que olhar Cristo em nós, então elas têm que olhar para nós, porque nós somos representantes de Cristo, nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Nós somos feitos para termos os mesmos atos do caráter de Cristo. Irmãos, eu confesso a vocês aqui, não estou aqui para me confessar para nenhum homem, mas eu ainda preciso muito, muito, para refletir esse verdadeiro caráter de Cristo em todos os lugares, inclusive na minha casa. Aquilo que eu penso que eu já faço, eu preciso fazer ainda muito mais. Amiga, pode passar, por favor? E aqui, irmãos, nós vamos ver que o coração de Enoque estava em harmonia com a vontade de Deus. Pois andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Irmãos, eu fiquei tão assim emocionada quando eu entendi o que era esse andar de Enoque. No outro verso, a gente vai fazer uma reflexão mais na frente. Eu fui entender, por outros recursos linguísticos, o que era isso. Irmãos, Enoque tinha uma harmonia tão grande com Deus, que ele tinha praticamente uma aproximação sobrenatural com os pensamentos de Deus. Vocês acreditam? Para a gente fazer a vontade de Deus, meus irmãos, eu entendo que a gente precisa estar numa conexão tão grande espiritual com Deus que o próprio Deus fale conosco por meio da nossa mente. Essa semana, nós tivemos um Cléia, e nós tivemos ali um tema, eu e a Ediane, e nós saímos de lá muito abaladas, porque nós não estávamos agindo como era para agir em relação a uma situação. E aí nós fomos para casa. Quando eu cheguei, eu disse assim, Senhor, eu não fui convencida ainda, mas independente de eu ser convencida, eu prefiro te obedecer por temor do que te desobedecer por dúvida. Está aqui, Senhor, o meu novo voto para ti. E daí a gente começou a estar orando. Nessa semana, tomando banho, e a gente estava com um conflito, e eu estava em oração, e ela também. E ali, irmãos, Deus conversou com ela de uma forma tão plena, e eu disse, amiga, Deus te revelou aquilo que eu estava esperando Ele revelar para mim. Ou seja, Ele revelou para ela. Essa vontade, essa harmonia com a vontade de Deus, irmãos, ela é real, ela é possível, ela é verdadeira. Hoje, assim como foi com Enoque, é possível hoje, porque nós temos essa experiência, tenho certeza das pessoas que estão aqui, cada um de nós, irmãos, nós já ouvimos Deus falar conosco. Por isso que nós precisamos estar nessa constância. Poucos cristãos, irmãos, infelizmente, há que não seriam muito mais fervorosos e dedicados se soubessem que tinha apenas pouco tempo para viver ou que a vida Cristo estava prestes a morrer. A fé de Enoque, porém, tornou-se mais forte, o seu amor mais ardente com o perpassar dos séculos. Enoque andou com Deus 365 anos. 365 anos. Eu digo que a minha caminhada cristã começou há 7 anos. Eu vou fazer 7 anos agora, dia 30 de abril, e eu realmente me senti tocada pelo Espírito de Deus. Eu voltei para a igreja em 2013, 2014, não me lembro mais ou menos, mas eu do irmão Paulo Sérgio, dentro da igreja. Então, Deus, de uma forma surpreendente, ele veio ao meu encontro, encontrou ali um momento de permissão minha, encontrou acesso, e daí, desse momento, é que eu considero a conversão com Cristo, há 7 anos. E, irmão, há 7 anos, eu venho nessa guerra, mas há momentos que eu oscilo tanto, há momentos que eu estou tão desanimada, há momentos que eu estou tão fraca em estudar a palavra de Deus. Mas eu fico olhando Enoque todos os dias. Quanto mais tempo passava, mais forte era o amor, mais ardente era essa fé de Enoque. Irmãos, que essa mensagem ela venha realmente trazer para nós assim um incômodo tão grande, como eu me senti incomodada por essa mensagem de Deus, e a gente faça uma reflexão, irmãos, a gente faça uma mudança. Mas, assim, é uma mudança que tem que partir de nossa vontade, que tem que partir de nossa disposição. Às vezes a gente ora, Senhor, por favor, transforme meu coração, mas às vezes a gente não faz muita coisa. A gente cruza os braços e fica aguardando. E aí o tempo vai passando, a gente vai se acomodando e a gente vai desanimando.
até mesmo chegando à apostasia. E Enoque aqui a gente percebe que quanto mais tempo passava, mais comunhão ele tinha com Cristo. Pode passar, amiga. Olha só isso, Tiago, pela crescente iniquidade dos ímpios. Olha isso, irmão. Temendo que a deslealdade deles pudesse diminuir sua reverência para com Deus, Enoque evitava. Essa aqui é uma atitude humana. Evitava a associação constante com os mesmos e passava muito tempo na solidão entregando-se à meditação e oração. Assim permanecia ele perante o Senhor, buscando o conhecimento mais claro de sua vontade, para que a pudesse fazer. Para ele, a oração era como a expiração da alma, vivia na própria atmosfera do céu. Sem palavras, irmãos. Irmãos, aqui diz que ele evitava associações. Sabe, irmãos, eu não quero falar aqui de ninguém, de ninguém. E eu tenho um PG aqui na minha casa, um pequeno grupo, e eu tenho meu vizinho. Eu já falei aqui, seu Jurandir. E ontem nós estávamos, seu Jurandir, olha, você vai para a igreja, você vai batizar, mas o seu Jurandir é o Senhor, é a sua caminhada, é a sua caminhada solitária com Deus. Nós estamos aqui para ajudar. E, irmãos, às vezes a gente olha que dentro da igreja, hoje, a igreja adventista do sétimo dia, hoje dentro de outras denominações, que eu tenho outros amigos fiéis, muito sinceros na quadrangular, na universal, eu tenho irmãos que têm uma fé extraordinária, amigos pelos quais eu amo tanto e tanto oro, tenho uma amizade tão profunda que eles se sentem incomodados em ter qualquer atitude que não seja uma atitude de uma moral ética perto de mim. Eu acho isso muito, muito, muito maravilhoso da parte deles. Eu os admiro por isso. Mas eu não evito essas pessoas. Eu evito me associar constantemente com as práticas delas. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade, eu sempre falo sobre os erros que elas estão cometendo. E eu sempre ressalto o grande amor que eu tenho por elas e o grande dever em passar essa informação para elas. Irmãos, hoje eu não estaria aqui em casa e eu tinha sido convidada para pregar em outra igreja, mas quinta-feira a irmã me despachou. E eu falei, oh, Senhor, que maravilha! Eu já estava combinado de passar essa manhã, hoje eu não iria à igreja, eu ia fazer um dos momentos que eu sempre faço, eu ia lá para a litorânea, num momento, num localzinho que eu tenho lá separado, eu ia passar a manhã conversando com Deus. Mas aí, pude fazer a mensagem hoje, tudo bem, amiga, eu faço. E Deus sabe o porquê. Mas eu já tinha um propósito de ficar um momento a sós com ele. Eu sempre faço isso, irmãos. Eu sempre tiro um momento com ele, com meus filhos, de ficar a sós, para eu sentir essa atmosfera do céu. É muito bom. E eu até aconselho aqueles que já fazem, continuem. Aqueles que ainda não fazem, façam. É muito bom. Irmãos, e aqui eu vejo a Igreja Adventista do Sétimo se associando, adotando, implantando coisas que não era para nós estarmos sequer contemplando nas músicas, no vestuário, em tantas outras coisas, meus irmãos. Nós não precisamos ser legalistas, não precisamos ser formalistas, nós precisamos adotar uma postura, irmãos, que nos diferencie desse mundo, diferencie as nossas músicas, que diferencie a nossa postura como cidadãos nesse mundo, cidadãos que têm deveres, que têm compromissos e responsabilidades com a sociedade. Precisamos ser como Enoque, irmãos. Irmãos, eu não sei se o Espírito de Deus vai fazer a mesma ação que ele fez em mim nessa semana com essa mensagem. Às vezes a gente chora e às vezes entendem por que a gente chora quando a gente está passando uma mensagem. Às vezes pensam que é teatro, né, que é sentimentalismo, mas eu sei que aqui, nessa sala, muitos de vocês já choraram quando estavam vendo que Deus está passando com vocês por meio de uma mensagem. Eu chorei muito
quando eu vi isso aqui, sabe? Porque a gente precisa evitar associação com algumas pessoas que realmente leais, que não querem de maneira nenhuma uma associação com Cristo. Se elas não forem, irmãos, contagiadas pela atmosfera que nós levamos para elas, nós seremos contagiados pela atmosfera que tem. Isso é um risco. Isso é um risco porque nós precisamos levar Cristo a essas pessoas e não elas nos levarem para longe dele. Pode passar, amiga. Nós já estamos caminhando aqui para o desfecho, eu acho. Enoque em seus últimos dias na terra. Irmão, por meio de tantos anjos, Deus revelou a Enoque seu propósito de destruir o mundo por um dilúvio. Também lhe revelou amplamente o plano da redenção. Olha isso, irmãos, pelo espírito de profecia, ou através das gerações que viveram após o dilúvio, mostrou-lhe os grandes acontecimentos ligados à segunda vinda de Cristo e ao fim do mundo. Interessante que hoje nós temos mais de 100 mil páginas, mais de 150 livros, só na língua 90 livros traduzidos para a língua portuguesa da irmã Ellen White. Quantos vocês já leram? Quantos eu já li? Pelo espírito de profecia, levou através das gerações. Irmãos, a gente vai ver, eu peguei esse estudo do espírito de livro Patriarcas e Profetas. Eu não teria a compreensão tão ampla a respeito do caráter de Enoque se o Senhor não tivesse tido a preocupação de deixar revelado tudo isso para mim. Há irmãos dentro da igreja que me odeiam por eu falar do espírito de profecia. Há irmãos na igreja que não aceitam o espírito de profecia. Irmãos, vamos mudar a nossa postura. Vamos ler as revelações de Deus por meio da palavra e pela ampliação de tudo isso que Deus quer revelar para nós. Pode passar, amiga. É interessante que muitas vezes nós não temos, né, esse cuidado. A gente vai para a igreja, há pessoas, irmãos, inclusive, que não sabem nem abrir a Bíblia, não sabem procurar os livros da Bíblia. Há pessoas que não sabem nem orar quando vão ali para frente na igreja. Isso é incrível, mas é real. Enoque viu também o estado corrupto do mundo. Enoque viu o mundo agora, como nós estamos vivendo. No tempo em que Cristo aparecesse pela segunda vez, ou seja, haveria uma geração ansiosa, presumida, voluntariosa, negando o único Deus e o Senhor Jesus Cristo, pisando a lei e desprezando a obra expiatória. Viu os justos, irmãos, Enoque viu a gente, irmãos. Irmãos, isso é maravilhoso, amém. Enoque viu você, meu irmão Jorge, viu você, meu irmão Cleonildo, viu você, Leia, irmã Maria Augusta, Valéria, Cristiane. Enoque viu os justos coroados de glória e honra, e os ímpios, infelizmente, banidos da presença do Senhor e destruídos por fogo. Enoque viu isso, irmão. E nós sabemos disso, irmão. E não vai demorar. E vai já acontecer isso. E como que nós estamos? Estaremos realmente, irmãos, coroados pela justiça que estamos praticando nesta terra. A nossa justiça, irmãos, é um trapo de imundícia, mas nós precisamos, irmãos, oh meus irmãos, precisamos, irmãos, urgentemente. Eu estou tão assim, sabe, irmãos, eu estou aqui tão movida de emoção, não nego para vocês, de um sentimento tão profundo que eu estou tremendo, vocês acreditam? Eu estou tremendo porque essa mensagem, ela veio de encontro para uma necessidade minha. E eu não sei se está indo de encontro com uma necessidade tua, meu irmão, nesse momento. Eu não sei se dizer uma coisa. Então, Jesus está voltando. Irmãos, essa mensagem tem uma conexão tão grande com o Apocalipse, com a mensagem dos três anjos, meus irmãos, tão grande, que quando eu percebi isso na vida de Enoque, meu Deus, o que, que eu estou fazendo com minha vida? O que, que eu estou fazendo com essa obra que está nas minhas mãos, que o Senhor depositou? Sabe, não é um exagero, não é assim, uma mensagem com sentimentalismo, é uma necessidade. Eu estou sentindo. Eu não sei você, meu irmão, porque eu não posso falar por você, mas é uma necessidade que eu estou sentindo. Pode passar, amiga. Vejam isso, meus irmãos. Enoque, ele tinha uma urgência de todos os dias estar preparado para o momento que Jesus Cristo voltaria.
Pode passar aí, Diana. E Enoque, irmãos, ele não esperava ir para o céu vivo. Olha isso. Enoque se tornou um pregador da justiça, tornando conhecido do povo que Deus lhe revelara. Irmãos, o que, que nós estamos fazendo? O que, que nós estamos fazendo com as revelações que Deus nos deu? Aqui, o Senhor procuravam este santo homem para partilhar de sua instrução e orações. Trabalhavam publicamente também, apregoando a mensagem de Deus a todos os que desejavam ouvir as palavras de advertência. Quantos de vocês hoje me respondam agora, mas eu tenho certeza que alguns de nós, daqui a pouco, vamos sair correndo aqui dessa sala, vamos nos arrumar e vamos publicamente levar a mensagem a uma igreja. Publicamente vamos estar pregoando a mensagem de Deus a todos os que desejam ouvir as palavras de advertência. Isso aqui é uma palavra de advertência. Advertência. Publicamente eu estou aqui fazendo o que Enoque fez. É uma advertência, irmão, sobre a nossa ação como cristãos. Pode passar, amiga. Eu estou preocupada com o horário, irmão. Ele foi destemido reprovador do pecado, irmão, do pecado. Enquanto pregava ao povo de seu tempo o amor de Deus em Cristo e insistia com eles para abandonarem seus maus caminhos, censurava a iniquidade prevalecente, advertia os homens de sua geração de que o juízo cairia sobre o transgressor. Era o Espírito de que falava por meio de Enoque. Irmãos, prestem atenção na conexão de Enoque com o remanescente. Era o Espírito de Cristo que falava por meio de Enoque. Aquele Espírito se manifesta não somente de amor, compaixão e roubo, não somente com coisas agradáveis que são faladas pelos homens santos. Deus põe no coração e lábios de seus mensageiros verdades penetrantes, incisivas como a espada de dois gumes. E sabe qual é a diferença, irmão? É que o mesmo Espírito que cercava Enoque, que o inspirava a falar expressões de amor, compaixão e rogo, o instruía a falar mensagens de advertência e repreensão com serenidade e, ao mesmo tempo, com severidade, mas com mansidão, com brandura, não com críticas, não com julgamentos e muito menos com condenações. Enoque falava com os irmãos e lhes apresentava o juízo, mas também a esperança. Enoque falava aos transgressores e lhes apresentava os seus pecados, mas falava também que Deus os amava como pecadores. Essa é a diferença. Sabe, irmãos, eu tenho outra experiência para compartilhar com vocês. Isso aqui não me traz orgulho, porque isso é um dever de cada um de nós. Às vezes a gente vê pessoas falando de experiências maravilhosas e sobrenaturais, e muitas vezes são presunçosas, são assim orgulhosas por terem tido esse privilégio. Irmãos, quando a gente tem esse tipo de sentimento, Deus não nos concede mais essas experiências de compartilhar testemunho do que Ele faz na vida da gente. Eu tenho uma amiga que trabalha comigo e ela era dona de cabaré. Ela me disse uma vez que ela me contou as experiências dela e eu fiquei impressionada porque ela trabalha comigo hoje, ela disse, professora, assim, eu vejo a senhora e eu vejo realmente que Deus age na vida da gente. Assim, age sim, minha querida. E Ele está agindo na tua vida porque Ele tem um propósito para ti. E aí, semana retrasada, a gente estava lá e eu sempre levo algumas coisas, eu levo pão, eu levo lanche, né? Essas coisas naturais que a gente faz, a gente quer compartilhar. E ela adotou, ela sempre me pede. E aí ela disse assim, professora, a senhora sabe o que eu falei nessa semana? Eu falei assim, não. Eu falei da senhora para algumas pessoas. O que que tu falou de mim, mulher? Ela disse assim, eu falei que eu quero ser como a senhora. Eu falei que eu quero ter a postura. Eu falei que eu quero falar. Eu falei que eu quero amar. Eu falei que eu quero me comportar como a senhora. Irmão, isso chega a gente com algo tão estarrecedor, porque para quem eu era, irmão, uma mulher orgulhosa, uma mulher vaidosa, uma mulher que vivia cheia da maquiagem, cheia das pinturas, uma mulher que chegou a chamar a mãe de Satanás, mulher, o Jorge me conhece, uma mulher que se contaminou com o mundo, que se prostituiu, no sentido, irmão, de sair da igreja, de me revoltar contra Deus, não de viver com homens.
mas cheguei a ser de mulheres que andavam com homens, e isso nunca foi da minha índole, mas eu cheguei a ter essa fama. E hoje, ter uma declaração vinda dos lados de uma mulher que era dona de cabaré, irmãos, isso de Deus, isso é um dever meu hoje, porque a partir do momento que Deus me transformou, Ele não me transformou para eu ser mais a mesma coisa, mas para ser um instrumento de vida, de transformação para outras pessoas. Sabe, mas eu fui para o banheiro, caiu lágrimas, eu disse, Senhor, o mérito é teu, a honra é tua. Senhor, me ajude para que assim eu seja realmente um canal de salvação para essa tua filha. É isso, irmão, que nós precisamos viver. Irmão, pode passar, Ediane, por favor? Eu estou preocupada com o horário, mas o poder de Deus que operava em seu servo era sentido pelos que o ouviam, irmão. Alguns atenderam a advertência e renunciaram aos pecados. É isso que eu quero ser na vida das pessoas. É isso que, pela graça de Deus, irmãos, eu tenho sido. No nosso PG, nós já vamos para a quinta pessoa, né, desde a pandemia, a ser batizada. Irmãos, para que esse poder na vida das pessoas que a gente ama, os nossos vizinhos, as pessoas que trabalham com a gente, a nossa família. Mas as multidões zombavam da solene mensagem e continuaram com mais ousadia em seus maus caminhos. Os servos de Deus devem levar uma mensagem semelhante ao mundo nos últimos dias, e essa também será recebida com incredulidade e zombaria. O mundo antediluviano rejeitou as palavras de advertência daquele que andava com Deus. Assim, a última geração as advertências das mensagens do Senhor. Eu não preciso dizer que também eu escuto isso, né, irmãos? Pode passar adiante. E que vocês também ouvem, né? E que o ceticismo que nos cerca é grande demais. Amiga, pode passar, por favor? Ediane, travou? Em meio de uma vida de trabalhos ativos, Enoque perseverantemente manteve com Deus. Quanto maiores e mais insistentes eram os seus trabalhos, mais constantes e fervorosas eram as suas orações. Ele continuava a segregar-se em certos períodos de toda a sociedade. Irmãos, às vezes a gente coloca que a gente está sem tempo, né? Que é a correria e tal. E eu tenho sido muito fraca. Deus puxou minha orelha nessa semana. Eu estava tendo. Essa semana eu li a minha lição, mas eu costumo riscar a minha lição todinha, né? Escrever, fazer comentários. A minha lição essa semana, irmãos, o que pareça, só tem uma parte respondida de caneta, embora eu tenha lido todos os dias. Olha só, irmão, no corre-corre, quanto maiores e mais insistentes eram os seus trabalhos, mais constantes e fervorosas eram as suas orações, né? E interessante, meus irmãos, que nós muitas vezes até priorizamos os nossos trabalhos e temos aquele momento corrido de oração pela manhã, saímos correndo e pronto, acabou. E quando chega a noite, a gente está cansado, cadê a comunhão? Eu estava fazendo isso, irmão. Infelizmente, preciso dizer isso para vocês. Embora Deus já saiba do meu coração, mas eu não tenho vergonha de dizer isso aqui, não vai fazer efeito eu falar uma coisa que veio para mim, compartilhar para vocês e aqui me taxar como se fosse perfeito. Isso não é verdade. Pode passar, amiga. Enfim, irmãos, agora depois de permanecer por algum tempo entre o povo, trabalhando para os beneficiar pela instrução, ele retirava-se para passar algum tempo em solidão, tendo fome e sede daquele conhecimento divino que somente Deus pode comunicar. Tendo desta maneira comunhão com Deus, Enoque vinha a refletir cada vez mais a imagem divina. Irmãos, que... seu rosto estava radiante de uma santa luz, da própria luz que resplandece no semblante de Jesus. Saindo ele dessas comunhões divinas, mesmo os ímpios contemplavam com admiração a impressão celestial em seu rosto. Irmão, você sabe que isso tem uma conexão muito grande conosco, sabe? Porque a irmã Ellen White fala no livro Batismo do Espírito Santo, não é dela, mas tem um outro dela que fala sobre o Espírito Santo, não me lembro agora o nome. Ela fala que nos últimos tempos, no alto clamor, os servos do Senhor refletirão a imagem de Cristo, a luz provinda de Cristo, de tal forma que as pessoas serão atraídas
para nós. Vocês acreditam? Como foi com Enoque. Seu rosto estava tão radiante de uma santa luz, da própria luz que resplandece do semblante de Deus, de Jesus. E quando ele saía dessas comunhões, era pés, o seu rosto brilhava. Como será que estamos saindo, né, irmãos, do momento que a gente tem com Deus? Como vamos sair agora hoje, depois disso daqui, dessa, dessa comunhão, desse momento de reflexão? O meu áudio está baixo, eu vi uma mensagem que o meu áudio está baixo. Pode passar, amiga. Os homens daquela geração zombaram da loucura daquele que não procurara juntar ouro ou prata ou adquirir posses neste, mas o coração de Enoque estava nos tesouros eternos. Ele olhava para a cidade celestial, vira o rei e sua glória no meio de Sião. Seu espírito, seu coração, sua conversação eram sobre coisas celestiais. Maior era a iniquidade existente, mais ardente era o seu anelo pelo lar de Deus. Enquanto ainda se encontrava na terra, habitou pela fé no reino da luz. Oh, glória, meu Deus, que nós possamos ser transformados de maneira, meu Pai. Pode passar, amiga. E aqui eu vou para essa reflexão. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Irmãos, existe uma figura de linguagem que eu trabalho, né, com os meus alunos, que se chama zeugma. É uma figura de linguagem que omite numa ou mais frase palavras expressas anteriormente em frases e orações também anteriores. E aí eu fui entender essa passagem. Na primeira diz assim, aqui, andou Enoque com Deus, já não era, porque Deus o tomou para si. Mas aqui, o autor ele usa o zeugma, que diz o seguinte, andou Enoque com Deus, já não era Enoque, porque Deus o tomou para si. Não compreensões, irmãos, nesse texto. Enoque já não era simplesmente um ser humano com a natureza humana. Deus o havia tomado, Deus o havia se apossado de Enoque de tal maneira que Enoque já não era um como nós. Enoque era a própria imagem e semelhança de Deus. E foi por isso, por se tornar tão semelhante a Deus, que Deus levou para perto dele. E é por isso que nós vamos nos tornar tão semelhante a Deus, que Deus vai nos levar para morar com ele. Amém? Deus seja louvado. Pode passar, amiga. Enfim, 10 minutinhos e eu vou trazer agora a ação para nós. Irmãos, nós somos os Enoques. Nós estamos vivendo no mesmo contexto de Enoque. Em meio de um mundo condenado à destruição por sua iniquidade, viveu Enoque uma vida de tão íntima comunhão com Deus que foi permitido cair sob o poder da morte. O caráter piedoso deste profeta representa um estado, irmãos, de santidade que deve ser alcançado por aqueles que vão de ser comprados da terra por alcançamento de Cristo. Irmãos, abra sua Bíblia em Apocalipse. Eu trouxe essa passagem, eu fiquei, Senhor, não, é muita coisa para meu coração. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Coloquei a passagem aqui no slide. Amiga, coloca aí essa passagem para mim, por favor, em Apocalipse 14. Eu a transcrevi aqui, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia. E diz assim, todo verso 3. Soava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se misturam com mulheres, porque são castos. Mulheres são outras denominações. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Aqueles que andam de acordo com Cristo e seus princípios. São os que foram redimidos dentre os homens. Foram aqueles tratados como eu, Paulo Sérgio, Jonathan e Diane. Primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca e nem mancha no seu caráter. Irmãos, é interessante que Apocalipse traz essa mensagem dessas pessoas transformadas, os 144.000, e eu não vou entrar no detalhe de quem é, de literal se não é, eu não quero saber disso. Eu só quero, irmãos, viver como Enoque. Mas é interessante que Apocalipse traz o caráter desses 144.000 e depois ele traz
as mensagens angelicais que são pregadas por essas pessoas que vão estar no final. Essas pessoas com essas características. Pois, no versículo 13, fala, né, de uma quarta voz, que vai ser derramado o Espírito de Deus sobre todos aqueles que restarem neste mundo. E somos os Enoques desse mundo. Somos verdadeiramente pessoas que foram compradas para serem representantes, para refletir a luz de Cristo a este mundo. Amiga, pode passar. Eu estou encerrando. Então, como no mundo antes do dilúvio, a iniquidade prevalecerá, nós já estamos vendo. Já temos só 2 slides, acredito, irmão. Seguindo os impulsos de seu coração corrompido, os ensinos de uma filosofia enganadora, os homens rebelaram contra a autoridade do céu. Mas como Enoque, o povo de Deus, irmão, procurará pureza de coração e conformidade com sua vontade, até que reflitam a semelhança de Cristo. Como Enoque, nós advertiremos, irmãos, o mundo da segunda vinda do Senhor, que cairão sobre os transgressores, e pela sua santa conversação e exemplo, condenarão os pecados dos simples. Pode passar, amigas, vamos aqui encerrando, meus irmãos, essa mensagem. Assim como Enoque foi para o céu antes da destruição do mundo pela água, assim os justos vivos serão trasladados à terra antes da destruição desta pelo fogo, diz o apóstolo. Nem todos nós, irmãos, dormiremos. Nem todos nós, não sabemos. Sabe, meus irmãos, do jeito que as coisas estão andando, Jesus Cristo não virá nessa geração. Há quem acredite, eu também acredito que Jesus pode vir ainda na nossa geração. Nem todos nós dormiremos, irmãos, mas todos nós seremos num abrir e fechar de olhos, no último toque da trombeta, todos nós seremos revestidos da glória que nos isentará de toda a contaminação que nós temos. Mas antes nós precisamos, sim, como Enoque, andar com Deus. Pode passar, amiga. E o apóstolo Paulo, ele encerra essa mensagem dizendo, porque o mesmo Senhor, irmãos, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, a trombeta soará, os mortos em Cristo, meus irmãos, ressuscitarão incorruptíveis, e nós, irmãos, seremos transformados para a eternidade. Os que em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois, irmãos, nós contemplarmos todas as pessoas que nós amamos, que já descansam no Senhor. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, irmãos, vamos consolar-nos uns aos outros com essas palavras. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, que nós possamos ter uma mudança de comportamentos, de atitude. Irmãos, fechemos os nossos olhos nesse momento, porque precisamos orar. Eu vou ficar aqui um minutinho e você um minutinho em silêncio. Entregue seu coração a Deus. Se você deseja ser como Enoque, peça ao Senhor e Ele fará essa obra em você. Oremos. Querido Deus, nosso Pai amado, Senhor, as nossas palavras, Senhor, não podem descrever a nossa gratidão por termos sido comprados, resgatados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Senhor, neste mundo contaminado pelo pecado e iniquidade, nos ajuda, Senhor, a termos um comportamento, a termos uma ação, a termos uma postura como teve o teu filho no passado, assim como ele, Senhor, em meio a uma sociedade totalmente contaminada, Senhor, totalmente perversa, que nós sejamos luz, que venhamos aqui a semelhança, o caráter, a imagem de Jesus Cristo enquanto esteve nesta terra. Senhor, transforma o nosso
corações. Aqui nessa sala, existem algumas pessoas, eu não sei quantas, meu Deus, mas nesse momento eu tenho certeza que elas estão, Senhor, te pedindo com o coração sincero que o Senhor venha se apossar de nós de tal forma, Senhor, que nós não possamos mais agir por nós mesmos, que nossos pensamentos não sejam mais os nossos, que nós tenhamos uma conexão tão profunda com a tua mente, Senhor, que o teu pensar mova o nosso agir. Ó Deus, obrigada por deixar tantas orientações, tantas instruções, tantas advertências, por encontrar meios de falar conosco, de nos advertir sobre as nossas atitudes como cristãos nesse mundo. Estamos aguardando que o Espírito Santo caia sobre nós, mas o que estamos fazendo, Senhor? Estamos pedindo, mas o que estamos fazendo, Senhor, para receber? Nos ajuda, Senhor, a em meio às nossas atividades, compromissos, em meio a essa sociedade, nós aumentarmos cada dia mais o nosso desejo de estar em constante comunhão contigo, e lavando uma louça, varrendo uma casa, trabalhando, dirigindo, que nós possamos estar com o nosso pensamento diariamente conectado contigo. Em nome de Jesus, derrame uma bênção especial sobre cada pessoa aqui, meu Deus. O Senhor sabe o que eles estão passando, os conflitos, as enfermidades, os problemas. Ajude o Senhor com uma bênção especial, de preferência, Senhor, nessa semana, para que assim, Senhor, nós tenhamos mais razões para te agradecer. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, é que nós choramos. Amém. 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 Dia.